E aí, galera, mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. Eu tava pra esperar, né, a chegada, né, digamos assim, do Júnior Santos, né, tudo mais, mas eu honestamente decidi, né, já fazer um vídeo aqui, né, até porque a gente já tem todas as informações, né, sobre tudo, né, temos contratação encaminhada de zagueiro, temos ainda a possibilidade de outro zagueiro, buscas ainda no cenário nacional, né, já que a janela internacional está fechando em breve, tá certo? A gente tem situação do Neto, a gente tem situação do Textor, e também, né, claro, a gente vai falar ainda um pouquinho mais, né, desse confronto Botafogo e Barcelona de Guayaquil, beleza? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Vamos pra cima, rapaziada. Primeiro de tudo, né, já pra matar logo esse assunto da situação do Textor, né, que mais uma vez, né, parece que surgiu a Eagle emitindo uma carta para a Justiça Brasileira, para a Justiça, na verdade, aqui do Rio de Janeiro, pedindo para que derrubem a liminar que mantém John Textor no poder. Uma liminar da Justiça do Rio de Janeiro é a única ponta ainda que mantém John Textor como acionista majoritário e o mandatário mor do Botafogo. Até que ele se ajeite, né, apesar dele estar se ajeitando em relação a esse empréstimo, né, que ele diz não ser um empréstimo, que ele diz ser uma sociedade, né, com novos acionistas. Se você chega nesses caras, né, e conversa com eles, eles realmente confirmam essa versão. Então, assim, é aguardar, cara. Né? Nesse momento, se você apura com o Botafogo fala que, cara, né, Textor continua sendo mandatário do Botafogo e não há previsão para que isso mude. Se você apura o pessoal, né, ligado à Eagle ou ao associativo, né, hoje o associativo ele tá muito mais fechado com a Eagle do que com o John Textor. Eles falam que pode ser que saia, né? Então é uma situação que, cara, eu acho que até pra nossa saúde, né, a gente tem que focar aqui, né, no nosso, tá certo? Mas vamos lá. Primeiro de tudo, sobre mercado. A gente vai ter a chegada do Júnior Santos. Na verdade, eu tô gravando aqui por volta de 6, 7 da noite, né? Muita gente vai estar vendo esse vídeo aqui horas depois, né? Então, hoje à noite, está chegando, chega Júnior Santos no aeroporto aqui do Rio de Janeiro. Um amigo meu muito bobo, né, mano? É o aero não sei o quê, é o aeroporto Júnior Santos Dumont. Porra. Caralho, cara. Enfim, né? Uma situação que era importante de ser dita, né, de ser enfatizada sobre o caso do Júnior, né, que o que gera a pulga atrás da orelha do torcedor do Botafogo, né, é o rendimento do Júnior no Galo, que é muito inerente à parte física dele, né? E a gente se lembra que o Júnior Santos, ele jogou machucado aquela final da Libertadores, ele não estava bem, né? E o combinado é que ele tratasse por 2 meses a lesão dele no Botafogo em 2025. Isso é uma apuração que vocês podem fazer, né, com qualquer pessoa dentro do clube. Acontece que chegou a proposta do Atlético Mineiro, o Botafogo virou para o Atlético e falou, cara, beleza, a gente pode até negociar, mas nós já avisamos que nós estamos entregando um atleta que ele precisa se recuperar fisicamente, ele tem uma lesão. Mesma coisa do Paulinho com o Palmeiras, sabe? O Palmeiras comprou o Paulinho, né? O Galo avisou, ó, ele tem uma lesão, ele tem uma fratura, né? Vocês vão ter que tratá-lo. O Palmeiras mesmo assim olhou e falou, não, tudo bem, a gente quer esse cara aqui, né? Tá tudo certo. Enfim. E foi o que o Galo fez. Só que ao invés do Galo fazer o que o Palmeiras fez, tratar o Paulinho, o Galo olhou e falou, não, vamos colocar o Júnior pra jogo, né? Porque a gente precisa dar uma resposta pra torcida, a gente perdeu 2 campeonatos, a gente tá sem atacante, eu acho que o Paulinho tinha acabado de sair, né? Então precisava preencher uma lacuna. O Júnior Santos jogou sem se preparar adequadamente, vindo de férias, lesionado, né? Então, muito fácil colocar também na conta de jogador como se ele tivesse bichado e não que ele precisasse de uma recuperação adequada. A informação que se tem é de que o Júnior Santos está 100% recuperado dessa lesão. Então, assim, se ele estiver bem fisicamente, percentual de gordura, né? Óbvio que tem que retomar ritmo de jogo. O ritmo de jogo é muito importante nesse momento, né? Não tem dúvida que ele vai contribuir, tá certo? Enfim, e a apresentação do Botafogo deve acontecer, né? O Júnior Santos já deve ser apresentado já nesta quinta-feira, deve ser anunciado já nesta quinta-feira. Goleiro Neto, galera. Goleiro Neto pode estar de saída do Botafogo, como a gente falou, né? Neto e o Botafogo conversaram, entenderam que, cara, não fazia mais sentido, né? É uma situação que eu acho até honesto da parte do goleiro, tá? É aquilo. Chegou, não conseguiu contribuir, né? Acho que errado é quem contrata. Errado é quem escala um jogador por grife, como fizeram seu David Ancelotti e seu Anselmi.
tá certo? Né, que tem um goleiro que, beleza, é um goleiro que é frágil, mas é um goleiro que agarra bem 2 jogos, falha em 1. Agarra bem 3 jogos, falha em 1. Né? O Léo Link hoje é um goleiro muito mais seguro, apesar das falhas, né? E não sendo oportunista, porque ele falhou ontem, né? Pra você ver como é que meu discurso não é oportunista, do que o Neto. Tá falhando todo jogo, todo lance, a todo momento. O Neto não está em condições físicas ideais. E parece que o Corinthians se interessou, né, pela contratação do goleiro. É uma ideia do Corinthians contratar um goleiro experiente. Existe uma ligação forte até entre o Bertolucci, né, que é o empresário do Neto, e o Corinthians. Enfim, que ele vá para lá, seja feliz, vida que segue, né, que ele consiga arcar com os objetivos dele. Né? Eu não sou um cara que vou ficar perseguindo um cara, assim, já passou raiva demais. Já passamos raiva demais com ele, não vou ficar passando raiva com ele em outro clube, né? Que ele seja feliz em outro lugar, né? E eu acho que a maneira dele respeitar o Botafogo foi essa. Virar pro Botafogo e falar, gente, foi mal, né? Atrapalhei, não quero mais atrapalhar. É isso, né? Agora, o errado é o Botafogo não ter contratado um goleiro nessa janela, né? O Botafogo vai até o meio do ano, tendo fase de grupos de Libertadores ou Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, até o meio do ano sem goleiro, né? Sem um goleiro consistente, eu acho perigosíssimo, né? E eu tô falando de goleiro, ó, desde novembro. Não adianta colocar a prerrogativa do oportunismo nas minhas costas, não. Podem pegar meus vídeos desde novembro, outubro. Não temos goleiro, desde que o John foi embora. Enfim, continuando. A gente tem a situação também do Ferrarese, tá? O Botafogo ainda negocia com o Dantas, tá, gente? Existe uma diferença. O Novo Horizontino pede tanto, o Botafogo pede para baixar a pedida. E nessa o Botafogo está contratando o Ferrarese. O Ferrarese é um zagueiro que ele tem totalmente a ver, né, com as características. Eu não curto muito o Ferrarese tecnicamente não, tá? Sendo bem honesto. Ele pode chegar aqui no Botafogo e ir bem, tudo bem, né? Não é um cara que eu tenho aquele apreço grande, sabe? Mas tendo em vista que é um cara que vai chegar de graça, né? Vai dividir salário, tá dentro ali da faixa daquilo que tá no orçamento do clube, é o que tem. Né? E é um zagueiro que se adequa em características. É um zagueiro que ele atua tanto como lateral, né? Ou seja, ele pode ser aquele terceiro zagueiro que marca tanto ali na linha, né? No primeiro da linha de 4 ali como lateral, como da maneira que um zagueiro marca, né? E zagueiro mesmo. Tá certo? Então, acho que é um atleta que se adequa em termos de característica, embora eu não seja fã do futebol do Ferrarese. Tá certo? Pode chegar aqui e jogar muito bem. Né, vou dar um exemplo aqui, né, lembrei dele ontem, em 2019, o Gabriel estava pouco prestigiado lá no Atlético Mineiro, o Botafogo vendeu o Igor Rabelo pro Atlético Mineiro e o Gabriel veio pra cá. E eu lembro cara, o Gabriel não tá numa boa fase e tal, e o Gabriel jogou pra caralho no Botafogo, foi uma temporada só, aí ele foi vendido pro futebol japonês, né, o Gabriel jogou muito bem no Botafogo, e cara, assim, contribuiu bastante naquele ano de 2019, se você não tem memória curta, você vai lembrar, tá certo? Continuando, o Botafogo ainda busca, né, jogadores no cenário nacional, porque no aspecto internacional é difícil pela questão da transferência, o Botafogo tá sem verba, e pelo tempo, a janela tá fechando. Então o Botafogo vai tentar aqui, no cenário nacional, buscar alternativas para a zaga, como tá tentando com Dantas, com Ferrarese, até para volância, né, e para a ala pelo lado esquerdo. Beleza? Acho um erro o Botafogo não tentar um centroavante. Como também acho um erro o Botafogo não tentar um goleiro, mas tem a ver com orçamento também. Enfim. E sobre Botafogo e Barcelona de Guayaquil, gente. Né, o que a gente pode falar sobre essa situação? É aquilo, beleza, o Botafogo empatou o jogo, mas eu tô vendo uma galera... Claro que você vai ter a galera que corneta, mas eu também eu não concordo com a galera que tá num oba-oba e num otimismo danado, né? Porque a gente empatou o jogo. Eu vejo a galera tratando o empate de ontem como se fosse uma vitória, né? Ah, Bruno, mas é porque é um jogo fora de casa. No Newton Santos resolve. Aí que mora o perigo, sabe? Porque o Botafogo fez um bom jogo em alguns momentos e um jogo ruim em outros. O Botafogo fez um jogo inconsistente. O Botafogo não fez nem um jogo brilhante e nem um jogo horroroso, tá certo? A grande questão é que estamos falando de um adversário que ele tem limitações, ok, mas ele não é o Nacional de Potosí, tá certo? Nacional de Potosí o Botafogo perdeu de 1-0, né? Mas no Newton Santos dava para resolver. O time do Nacional de Potosí era horroroso e o Botafogo ainda fez pouco. Fez 2-0 e parou de jogar, tá certo? Então assim, cara,
O Argentino Júnior caiu nessa armadilha. Putz, ganhamos o jogo. E olha que o Argentino Júnior ganhou o jogo na casa do Barcelona de Guayaquil, né? Que começou mal a temporada. O César Farias está sendo pressionado por lá. Então é um time que tá mal. É cascudo, tem jogadores experientes, como por exemplo esses jogadores como Quinhonhas, né? Resolveu e levou a decisão para os pênaltis na pré-Libertadores contra o time argentino. Ok, mas é um time limitado, né? O Argentino Júnior, que é um time que tá até desempenhando melhor do que o Botafogo, não é melhor que o Botafogo, mas é um time que desempenha um futebol, né, já com um trabalho mais a longo prazo, talvez tenha entrado num salto e perdeu para a equipe argentina, né? Perdeu para a equipe equatoriana. O Botafogo não pode cair na mesma armadilha. Ah, não, a qualquer momento a gente vai ganhar, porque tá na nossa casa, 1-1, numa dessa toma um gol, um abraço, irmão. Então tem que entrar com a seriedade, ligado no 220 para resolver essa parada, porque o Barcelona de Guayaquil é um time limitado? É. Mas o Botafogo também apresenta limitações dentro da sua realidade. E o Barcelona de Guayaquil não é nem perto da limitação que a gente vê no Nacional de Potosí, que foi o nosso primeiro adversário. Então tem que entrar ligado, não tem nada resolvido. E no sábado, o Botafogo vai encarar o Bangu pela Taça Rio.